Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo eu vou analisar a Zamp SA. Antes, alguns recados rápidos. Deem uma olhada no meu blog. O link é este que está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. Último recado rápido: os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então a Zamp SA ela me chamou a atenção aí porque está fazendo aumento de capital e também porque vai comprar a operação da Starbucks no Brasil. Então a Zamp, o nome empresarial anterior era BK Brasil, antigo BKBR3 na Bolsa, se registrou na CVM em dezembro de 2017. O endereço da sede é em Alphaville, São Paulo, no Brasil. Ela tem atuação aí no Brasil, em várias partes do Brasil, conforme vocês podem ver aqui no site da empresa, né, ver as lojas, onde ela tem lojas e o histórico da empresa, que é interessante. Eu recomendo que vocês leiam o histórico da empresa, porque é bem interessante ver como é que ela surgiu e etc. Aqui no vídeo eu não vou comentar, porque basta ler este link que está aí na tela e também na descrição do vídeo. A Zamp é basicamente uma empresa de fast food, conforme ela comenta no seu formulário de referência, né? Ela se diz que é o maior operador de restaurantes fast food do Brasil, em números de restaurante, dentre as companhias abertas que operam no Brasil, né, de acordo com as informações públicas, né? Então, as marcas dela, né, Burger King e Popeyes, né, as lojas de fast food que tem por aí, e depois que ela finalizar a compra da Starbucks, terá Starbucks também. E a IPO foi feita a R$ 18 por ação em dezembro de 2017, o ticker era BKBR3, aí passou para ZAMP3, e a ação caiu fortemente desde então, acompanhando o desempenho ruim de sua lucratividade. A maior parte da IPO foi secundária, com os sortudos acionistas vendedores embolsando quase R$ 1 bilhão líquidos, porque a parte secundária foi 990 milhões líquidos e a oferta primária que entrou no caixa da empresa foi 850 milhões. Ela comprou várias empresas por aí, mas a gente vê que os prejuízos comeram grande parte aí desse capital que ela pegou na bolsa, né? E aqui o gráfico da ação, né, o gráfico mensal, cada candle desse aqui, cada barra é um mês de negociação. A ação saiu aí de R$ 17,15 lá no IPO, subiu um pouco e caiu desde então, né? Distribuiu praticamente nada de dividendos, eu não vou nem mostrar aqui o quadro de dividendos, né? Mas a ação está fortemente em queda aí, né? Eu vou mostrar os motivos aqui. O principal motivo é a margem líquida, né? Ela só teve margem líquida assim boa em um trimestre, né, que foi 11%, mas assim, a margem líquida de varejo, desse tipo de varejo tem que ser em torno de 2 a 3, 4% mesmo, como ela apresentou aqui até 2019. Mas ela tem que apresentar isso aqui de forma consistente, né? E depois o Covid acabou com a empresa, a gente viu aqui que nem parece no gráfico, né? No Covid teve que fechar as lojas, né? Então, e no Covid ela tentou se recuperar e depois do Covid não se recuperou mais, né? Eu não sei se essa falta de recuperação depois do Covid é por causa da ressaca do Covid ou por causa disso aqui, desse quadro aqui, que é o lucro antes do resultado financeiro e imposto de renda. Porque mesmo em 2018, 2019 já era ruim, né? Então ela já estava caindo, assim, já estava com queda da parte operacional desde antes do Covid, quer dizer, então o Covid só piorou um pouco, mas a tendência era continuar caindo, porque isso aqui é a parte operacional, lucro antes do resultado financeiro e imposto de renda. Então eu acho que esse é o principal gráfico do vídeo, né? O resultado antes do resultado financeiro e imposto de renda sempre foi ruim e é negativo a partir de 2019. Isso indica que a parte operacional da Zamp sempre foi ruim, justificando a forte queda de Zamp 3 desde a IPO. Então, acho que não é culpa do Covid nada, é a empresa que já estava ruim mesmo na época boa, 2019, aí antes do Covid. E a receita operacional sobe fortemente, a gente vê aqui, né? A receita subiu realmente, mas quanto mais a receita sobe, mais ela tem prejuízo, né? Então, e ela comprou muitas empresas também, pagando um ágio forte, como vou mostrar mais abaixo, né? Então,
não foi assim uma receita orgânica, ela comprou muitas empresas. Então, a receita aqui subindo, eu acho que piora a situação dela, porque parece que quanto mais ela vende, mais prejuízo ela tem. Então, aí eu queria ver esse gráfico da receita pelo menos sem subir, que aí pelo menos poderia justificar que o prejuízo é por causa da estagnação, né? Mas não, a receita sobe, não tem lucro, quer dizer, aí me faz ficar longe dessa empresa, né? O fluxo de caixa não impressiona, né? Ela gera caixa das operações, sim, mas gasta tudo com atividade de investimento. Então, fluxo de caixa aqui para mim irrelevante, principalmente por causa da parte operacional, do lucro operacional que é ruim, né? O prejuízo operacional. Ela tem problema, além da parte operacional, ela tem problema com o endividamento. A gente vê aqui o resultado financeiro em R$ 1.000, né? Poxa, 30 milhões por trimestre, perdendo aqui, né? Mesmo em 2019 já estava ruim, né? Já 2019 era o ano bom dela, 2018, que foi um pouquinho positivo, né? O resultado financeiro não parece o principal problema, mas o resultado financeiro negativo ajuda a sua margem líquida a ser bem ruim no longo prazo. Como eu já falei, o principal problema é a parte operacional, que não gera bom resultado operacional. Então aqui a dívida dela é 2,2 vezes o EBITDA ajustado, a dívida líquida, né? E o prazo de pagamento da dívida é até longo, realmente ela não vai ter problema de pagamento de dívida aí. Mas se continuar com esses prejuízos trimestrais aí, não sei não, né? Pelo menos fizeram aumento de capital agora, né? Então o valor patrimonial tem caído pelos prejuízos trimestrais. Então o valor patrimonial no segundo trimestre de 2019 era R$ 7,76. Aí eu pulei aqui para 2023, 2024, a gente vê aqui uma queda, né, consistente do valor patrimonial da ação. A ZAMP fará um aumento de capital em setembro, nesse mês agora, que ainda está em andamento ao preço de R$ 3,42 por ação. Pelos números divulgados, a minha estimativa para o patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024, que eu coloquei nesse quadro aqui, após o aumento de capital, é este abaixo. Então, vai ter aumento de capital, mas vai ter mais uns prejuízos aqui. A quantidade de ações, pelo que eu estimei aqui, vai subir um pouco, né? Porque ela já divulgou aí alguns números, falta subscrição de sobras, né? Mas será pouca coisa. Então, o valor patrimonial eu acho que vai cair também no final de setembro de 2024. Apesar do patrimônio líquido subir, mas o valor patrimonial vai cair por causa do aumento do valor, do preço da subscrição e dos prejuízos que ela deve apresentar no terceiro trimestre de 2024. A ZAMP tem um ativo intangível relevante que eu coloquei nesse quadro aqui, que representa 62% do patrimônio líquido do segundo trimestre de 2024. Se continuar a deterioração da parte operacional, veremos no futuro pesados testes de impairment que indicariam que os preços pagos nas compras de empresas teriam sido muito caros, né? Então a gente vê aqui que ela sempre comprou empresa, né? E tem esse ativo intangível relevante que pode gerar aí um teste de impairment no futuro. Então, mais um motivo que me faz ficar longe dessa ação. Então, aqui eu vou abordar a compra da operação da Starbucks no Brasil. Pelo que eu entendi, não fará efeito relevante na lucratividade, pelo menos no curto prazo. Então, tem essa notícia aqui de setembro de 2023 do site Invest News. O link está aí na descrição do vídeo, que mostra as lojas da Starbucks no Brasil, que são 144 lojas. Em 2023, ela fechou 43 lojas, né? E só vai do Rio Grande do Sul até Bahia, né? Só nessa região aqui. E a notícia fala que o faturamento mensal da Starbucks em terras brasileiras é de 50 milhões brutos, né, mensal. Segundo o pedido encaminhado à Justiça, representando a maior parcela do fluxo do caixa do grupo que tem, ou que tinha, né, a Starbucks, né? Então, aqui, não há muitas informações sobre essa aquisição. A ZAMP informou que o valor da compra será de 120 milhões de reais. Então, a ZAMP vai pagar 120 milhões de reais. Pelo que eu pesquisei, a Starbucks no Brasil pode ter os seguintes números, estimativa que eu fiz aqui, né? Então, ela pode ter uma receita líquida anual de 516 milhões, a margem líquida que eu estimei aqui em torno de 3%, né? Eu acho que ela dá lucro até a Starbucks. Então, significa que a ZAMP estaria pagando 10 vezes lucro por essa estimativa que eu fiz. Se o lucro é 12 milhões, né? Então, a Starbucks poderá adicionar 12 milhões ao resultado líquido anual da ZAMP. Como o lucro anual da ZAMP tende a ser negativo em torno de 80 milhões nos últimos trimestres, a compra da Starbucks não terá efeito relevante. Então,
vai ser assim, pelo menos no momento, mais do mesmo, né? Então, acho que a Zamp continuará tendo prejuízos trimestrais, a não ser que ela melhore sua parte operacional aí. E eu não acredito que a Starbucks vai trazer grandes melhorias, não. Acho que vai trazer um lucro aí anual de 12 milhões. E a Zamp já pagou 10 vezes esse lucro, né? Porque o vendedor também vai querer vender por um múltiplo do lucro, né? Então, é isso aí. As minhas conclusões. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros, né? Eu continuo fora de ZAMP3, não me interessa ZAMP3 a R$ 3,13, que é a cotação de 6 de setembro de 2024. Acho que em um prazo de até 2 anos a empresa continuará a mostrar prejuízo na maioria dos trimestres. Sua parte operacional se mostra fraca, por isso eu acho que o papiro deve cair mais. A compra da Starbucks poderá ter efeitos positivos no futuro, mas em um prazo mais curto, de até um ano, não vejo efeito positivo relevante. E tem muitos concorrentes bons para a Starbucks no Brasil. Destaco a cafeteria da Copenhagen, muito melhor que a de Starbucks, dentre outras, como o France Café. É isso aí, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por ter assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.